E aí pessoal, eu me chamo Ítalo, eu tenho 23 anos e eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Eu sou cristão há 10 anos e eu fui chamado debaixo de algo que ninguém foi chamado. Acredito que muitas pessoas talvez tiveram uma experiência como eu tive, de ter um vazio emocional, de ter uma vida destruída, de não ter uma casa equilibrada. E eu me lembro que um dia Deus me chamou em um culto e eu tinha vontade de uma festa com os amigos e eu fui para um culto e o Espírito de Deus veio e falou comigo audivelmente. E para um cara que nunca tinha ido à igreja, eu nunca tive contato com nenhum tipo de religião, com nada, sabe? E Deus rasga os céus e eu ouço Deus falando audivelmente comigo que Ele estava me chamando para algo que eu não iria me arrepender e que Ele estava construindo uma história. E sabe o que é interessante? Porque todo aquele vazio que eu tinha enquanto eu estava no mundo, enquanto eu estava na vida que eu decidi seguir, ele desapareceu da noite para o dia. E algo novo começou. Mas aí é que vem as lutas, as guerras, mas de alguma maneira Deus me sustentou nos últimos 10 anos para ser o homem que eu fui chamado para ser. Uma coisa que é muito interessante é que o próprio Espírito de Deus ele começou a construir algo em mim, em particular, e isso começou a se espalhar para o coletivo. Uma das coisas que eu acredito em particular é que cada homem de Deus ele foi chamado para tocar uma geração, para ser mão e voz para quem não tem voz. Então eu aprendi que toda a influência que eu tinha, toda a voz que Deus iria me dar, era para dar voz para quem não tinha, era para ser voz para quem não tinha, era para ser mão para quem não tinha. Então eu comecei a ouvir alguns homens de Deus, algumas pessoas, e Deus começou a me mudar de dentro para fora. E sabe o que começou a acontecer? Um fator único na minha vida é que eu não tive um pai. E Deus começou a me chamar para acreditar em gente que não teve pai. E da noite pro dia Deus começou a fazer isso comigo e eu sem entender porque Deus começou a colocar gente que não teve pai perto de mim. E um dia eu fiz uma oração e disse assim: Deus, como é que eu vou mostrar o pai se eu não tive um pai? E eu me lembro como se fosse ontem, o Cristo, o amado da minha alma, dizendo: você não teve um pai biológico, mas o seu pai original sempre esteve com você, que sou eu. Então ali Deus me mostrou o pai que ele era e que ele é. E eu comecei a ser braço para quem não tinha. E alguns votos foram estabelecidos na minha vida e um deles foi que ninguém iria passar fome perto de mim, ninguém iria sofrer perto de mim se eu pudesse estender a mão para ele, porque eu acredito que o evangelho é isso, sabe? Então, gente, esse é um pouco da minha história. Deus me tirou de um buraco, Deus me tirou de um lugar onde eu me afundei e onde só Deus poderia colocar a sua poderosa mão. E eu acredito muito que se você está ouvindo isso, Deus pode lhe tirar da onde você não tem ideia, da onde você talvez está preso há tantos anos. Eu não nasci em um lar cristão e não tive nenhuma influência, mas Deus de alguma maneira aprove ter um encontro comigo. E assim como Deus aprove ter um encontro comigo, Ele pode ter um encontro com você. Um beijo no coração, tamo junto.